Fala pessoal, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Analytics, o nosso programa semanal aqui comigo e com o Bo Williams, nesse encontro inédito, exclusivo no país, onde a gente soma as forças aqui da análise fundamentalista junto com a análise gráfica, nosso grande amigo, referência do mercado, do país e do mundo, né? O nosso norte, a nossa estrela guia, Mr. Bo Williams. Como é que você tá, Bo? Tudo bem aí? Final de semana, tudo certo? Fala, Marco. Foi excelente, sim. A gente está brincando muito lá no sítio aí. Referência no mundo, eu não sei, mas na Lua, sim. Acima de 3 linhas verdes, a gente tem bastante referência lá na Lua. Até teve um amigo nosso que tentou chegar lá perto, mas não conseguiu hoje, né? Nosso amigo Jeff Bezos aí ele foi lá para a órbita, voltou, né? Passou alguns minutos. Mas ele está procurando aquele caminho, também ele quer ir até a Lua, né? Ele está procurando uns foguetes aí, né? A gente tem que mandar, assim, nosso link aqui, nosso programa, assim, Analytics para ele. A gente vai chegar na Lua logo, logo, né? Acho que ele não tá entendendo ainda o conceito de 3 linhas verdes. Não aprendeu ainda. Precisamos dar uma ligada para ele. Inclusive, vamos ver se a gente vai tentar ou vai falhar de pegar assim, novos topos aqui no índice, né? Ele está num ponto bem... Então, vamos ver aqui o que vai acontecer essas próximas semanas. Mas hoje até que surpreendeu bem, né, Bo? Hoje foi... Eu, pelo menos, abriu ali positivo, depois negativo, depois falei, realmente, será que... e aí engatou uma segunda ali e a bolsa acabou fechando 125, 400. Eu fiquei realmente surpreendido positivamente. Mas, Bo, só antes de começar a falar dos papéis, fazer um disclaimer aqui, abrir um parênteses, que o Bo tem um compromisso hoje, então o Bo vai sair um pouquinho mais cedo, às 18h30, tá? E depois eu vou ficar com o pessoal aqui ao longo de alguns minutinhos, respondendo as principais perguntas aqui do chat, mas única e exclusivamente é na visão da análise fundamentalista, tá bom? Então, Bo, vamos já direto, então, para a gente focar aqui. O Bo está passando por alguns lançamentos aí, né, de foguetes, então vamos já direto para o nosso índice, querido índice Bovespa. Mas o que eu falei semana passada, Bo, eu continuo reforçando, eu acho que nesse 125 mil ainda é uma bela compra por fundamentos. Vamos dar uma olhada aí na sua opinião. Vamos dar uma olhada. Eu também gosto bastante dessa questão de 120 mil pontos. A gente pode ver aqui no Ficube que tem suporte, excelente suporte aqui. Eu estou imaginando, Marco, que a gente vai chegar lá, né? Estamos no 125, mas um pouquinho mais para baixo, eu imagino. Principalmente porque a gente falhou nesse movimento aqui. Então, com esse falha, o que eu vejo? Que a gente chama de onda X. A gente fez 3 movimentos na queda, repicou, e eu acho que vai fazer mais 3 movimentos paralelos, então, de mesmo tamanho, basicamente, e o preço vai tentar chegar assim, ó, aqui, falhar nessa linha verde, voltar em 3 movimentos de novo para cá. Aí, 120... ele vai ter uma decisão muito importante para fazer, mas está percebendo que está ganhando versus aqui, tampas aqui pelo fractal 5,3. Então, quando o preço chega aqui no 120, ele não deveria bobear, porque aí, se ele bobear e for tampado por o fractal 305, ele volta para 115. Então, eu vou deixar esse desenho aqui, Marco. Isso que acho que vai acontecer nos próximos dias. A gente volta lá 120 e tentar subir mais uma vez, evitar essa linha vermelha e voltar para cá. O que você acha? Eu acho que isso aqui tem grandes probabilidades. Em termos, assim, tudo mais constante, né? A gente teve um chacoalhão aí deixa só o Júnior voltar aqui para a gente. O Júnior está no namorado. Cadê você, Marco? Cadê você? Cadê você? Volta aqui pra gente. Enquanto isso eu vou falando aqui.
qual que é a minha leitura, Bo? A única notícia que a gente teve recente aqui, pelo menos no Ibovespa, é que a gente teve, por um lado, as commodities cedendo um pouco, principalmente o petróleo, né? O petróleo tem um peso grande no índice Ibovespa. Minério de ferro a gente também está acompanhando, mas eu acho que a leitura pode ser até positiva. A gente tem uma menor preocupação até com a inflação mundial, né? Ou seja, aquela leitura de que o Banco Central americano teria que subir os juros, a inflação vai incomodar, aqui no Brasil também. A gente pode até ter revisões mais otimistas para o comportamento dos juros aqui e lá fora também. Agora, o recado a gente está acompanhando a temporada de balanços lá nos Estados Unidos e tem vindo boa. Acho que a única decepção veio um pouquinho abaixo, acabou de sair resultado da Netflix, veio abaixo das projeções, tanto em receita como em lucro, mas isso o mercado já vem esperando, né? Uma concorrência grande no segmento da Netflix, de streaming, mas as outras companhias, o setor financeiro tem se destacado e tem vindo muito bons os números. Então a leitura é que a gente deve ter mais ou menos uma expansão de earnings aí das principais empresas da ordem de 50% a 60% de expansão de lucro das empresas americanas. E a gente está tendo surpresas positivas, né? Fora a Netflix, como eu falei, na média tem vindo surpresas positivas. Para o Brasil, a gente começa hoje, a gente tem um balanço hoje, é um pouquinho menor, a gente começa a intensificar mais o balanço nas próximas semanas, principalmente no começo de agosto, na primeira semana de agosto. Mas a leitura para o Ibovespa, nesse patamar aqui de 125 mil pontos, é que a gente está negociando mais ou menos na faixa de 9 a 9,5 vezes o lucro, né? 9,5 vezes earnings. É barato para Brasil. Ainda está barato. Né? É barato em relação aos Estados Unidos, em relação a países emergentes. Países emergentes está negociando mais ou menos 12, 13 vezes, que é o padrão brasileiro mesmo. Então, é por isso que eu acho que assim, dá para acreditar tudo mais constante, da gente buscar lá aqueles 140, 150 mil pontos no final do ano. Tem condições, tem fundamentos para isso. Ou a gente vai ficar com o Ibovespa barato por muito tempo. Né? Barato, por que o Ibovespa está barato? Precisa entender também. A gente tem empresas caras, o setor de varejo principalmente, mas a gente tem commodities, como a Vale ou outras empresas de commodities, negociando a 4, 5 vezes earnings. Né? Os bancos negociando a 10 vezes earnings. Então, para Ibovespa, é um Ibovespa barato ainda, em termos de fundamentos. Tá? E essa temporada de balanços, a gente só vai ter revisão para cima, ou seja, vai reforçar que o Ibovespa está barato mesmo, tá descontado de uma forma geral. Né? Então, a gente precisa entender a composição do Ibovespa. Agora, se ele vai buscar os 140, em termos de fundamentos, aí talvez a gente precisa ver de onde vai vir esse fôlego. Porque, na minha opinião, acho que as commodities elas vão ficar bem positivas, mas difícil commodity as ações subirem 30%, 40% daqui até o final do ano. Se subir 10%, 15%, 20%, dependendo da ação, eu acho que é possível. Agora é um cenário um pouco mais otimista, então acho que quem vai puxar vão ser, como a gente viu hoje, né? A gente viu aqui, por exemplo, bancos, alguns bancos subindo mais de 1% nessa terça-feira. Então acho que é só a leitura de onde vão vir esses empurrões aí do Ibovespa. Mas por termos de fundamentos, está bem descontado. Acho que os bancos estão bonitos, sim, para a gente retomar. Aqui uma pequena queda, mais uns 4, 5%, e depois vamos lá para testar os topos. Gosto muito dessa perspectiva fundamentalista sua aí, Marco. Lembrando também, Bo, que a gente sempre fala assim, olhando para curto prazo, né? O que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, tem uma chance muito grande de acontecer aqui. A gente está aqui, sei lá, 2 meses, 3 meses atrasados, dependendo do indicador, né? E lá nos Estados Unidos, principalmente, os bancos têm ido muito bem, né? O setor financeiro está indo muito bem, que é mais ligado à economia real, mais ligado à recuperação econômica. Então, aqui no Brasil, como os bancos estão baratos necessariamente, eu não acho que a gente vai ficar milionário com bancos nos próximos 6 meses. Mas para a gente ter 15, 20, 30% de valorização em bancos, daqui até o final do ano, no começo de 2022, eu acho que é possível, né? Ter mais uns 20% de upside, 30% de upside. Eu acho que, eu concordo com você, talvez eles ajudem a empurrar o Ibovespa para cima nesse segundo semestre, né? Sim, sim. Muito bem, muito bem. Beleza? Qual é o próximo? Deixa eu só ver aqui o que o pessoal está pedindo, mas acho que, Bo, eu vou primeiro fazer aqui algumas leituras que a gente faz toda semana
E aí depois eu continuo com o pessoal aqui para falar de alguns papéis. Mas vamos dar uma olhadinha rapidinho, acho que no dólar, que é sempre importante, né? Foi para lá, foi para cá, né? Então ele tá... Mas ele está trabalhando dentro daquela banda que a gente vinha falando, né? Uhum. Eu não vejo grandes diferenças assim na nossa previsão do dólar. A única coisa que eu não consigo te falar é se vai fazer primeiro assim para depois subir ali, ou se já vai subir diretamente para cá. Mas isso é o meu alvo agora para o dólar. Quase 5.500. 5.500 para voltar na região desses topos anteriores, ali entre 5,40 e 5,50. Ele reagiu muito bem aqui e escapou das linhas vermelhas. Mas, Marco, eu gosto de movimentos clássicos, né? Por exemplo, você pensa sobre a psicologia desse movimento aqui, que o mercado caindo fortemente, ele fez 1, 2, 3, 4, 5 movimentos para baixo. Aí tem gente dizendo, não, agora 5 movimentos para baixo, ele vai ter que fazer 3 movimentos para cima, né? Famoso fractal 5-3. Eu estou falando sobre isso hoje à noite, Marco, no YouTube às 20 horas, né? Sobre os fundamentos do Trade System FICUB. Só que quando eu vejo um movimento tão forte desse jeito aqui, aí os compradores gostam de ver também 3 movimentos na contra-tendência aqui para realmente entrar com força e acreditar na onda 3 para cima. Então, acho que a gente não vai passar por baixo de R$5 e provavelmente o alvo vai ser 5,40. Aí depois, quem sabe o que vai acontecer, vai ser mais difícil, mas eu acho que depois desse movimento aqui, nós vamos ter um movimento composto de uns 50%, 62%, e aqui nessa região, provavelmente ele vai mandar de novo para baixo. Então, consolidação, uma consolidação larga, quando você considera R$5 para 5,40, né, a gente está falando de 8% de movimento no dólar, é maravilha da volatilidade para os day traders. Se os day traders estão assim, qualificados, ganhando dinheiro, eu não estou dizendo, todo mundo sai agora e começa a fazer o day trade, esse é o Fórmula 1, é difícil, mas quem sabe operar está curtindo bastante volatilidade no gráfico de 15 minutos, de 4 minutos, e aí, Marco, acho que a gente não vai passar por baixo de 5 e vai ser difícil passar por baixo de 5,40. Sim. Olhar para curto prazo, realmente, pelo menos essa é a minha expectativa, eu concordo com você. E além de R$5, ou seja, se valorizar além de R$5, eu acho que é bastante otimista. E ter uma desvalorização muito além de 5,30, 5,40 também. É aquele mesmo recado que a gente falou na semana passada. E mesmo porque, no curto prazo, digo, os próximos 15 dias, felizmente ou infelizmente, para quem está no trade, a gente tem uma componente política muito grande no câmbio, né, no curto prazo. Então, talvez o que defina no longo prazo seja muito mais política fiscal, política monetária. Mas a política, no curto prazo, costuma afetar muito. E como a gente está em recesso agora, né, a gente só volta no começo de agosto, a gente acaba passando por esse vácuo, né, esse período sem notícias políticas vindo de Brasília, né? Então, talvez trabalhar nos próximos 10, 15 dias esse patamar como está sendo negociado hoje, né, muito otimista R$5, um pouco mais pessimista 5,40, eu acho que é bem factível, tá? Não vejo argumentos para ter tanta entrada de recurso ou uma valorização aqui em relação ao real, o dólar em relação ao real, o real em relação ao dólar, na verdade. Também não vejo nada que desaponte, que faça também a gente ter uma saída muito forte de recurso. Mas lembrando também que nossa moeda, ela é muito volátil, né, Bo? Ela oscila muito. Isso pode ser ruim para alguns, mas também pode ser oportunidade para outros, né? Acertar realmente o câmbio numa volatilidade. Quando a gente teve esses movimentos aqui de aversão a risco, o dólar já se valorizou muito rápido, né? No curto prazo. A nossa moeda se desvalorizou muito rápido. E tem vários dias que a nossa moeda, pegar isoladamente um dia, ela é uma das piores do mundo, né? Principalmente em países emergentes. Então, muito cuidado, mas a minha percepção, eu concordo, Boa. Acho que a gente não tem argumentos para sair muito distante dessa banda que a gente está negociando aqui no curto prazo. Né?
É muito difícil, cara. Eu já desenhei 10 mil vezes, 10 mil cenários diferentes e eu não saio dessa faixa por enquanto. O que é frustrante, Marco, é quando a gente chega no meio da banda de 5,40 para 5, você chega no 5,20, aí não tem mais relação retorno-risco, não tem realmente muitas dicas em relação de direção e força, tem que mergulhar um tempo gráfico de day trade, né, 15 minutos, para ver uma tendência, e a grande maioria não está habilitado para fazer isso, né? Então, paciência, consolidação é assim, o preço não vai a lugar nenhum, e se a gente arriscar demais uma condição técnica dessa, pode doluir bastante. Então, vamos deixar tranquilo. Bo, só para aproveitar aqui os seus últimos minutinhos hoje, depois eu respondo aqui, tem umas perguntas aqui também mais macro, né, setorial, mas vamos falar um pouquinho sobre Oi, que a Oi tem sido um dos principais papéis demandados, tanto a 3 como a 4, mas a gente teve uma série de eventos, né, o papel oscilou bastante nos últimos 12 meses, saiu ali dos centavos, tem se valorizado muito, agora tem se desvalorizado também. Eu acho que hoje foi um dos destaques de queda aqui da Bolsa, né? Não do Ibovespa, mas da Bolsa. E a gente ainda, por fundamentos, ainda vê um papel descontado, mas no curto prazo o papel está muito, muito volátil, né, Bo? Está oscilando bastante, né? Tem uma oscilação bastante forte em termos de porcentagem, com certeza. Eu estou vendo que ele tem um alvo um pouco mais para baixo aqui também. Júnior, vamos botar na tela aqui. Isso, obrigado. E aí, ó, o Marco, a gente perdeu uma linha vermelha. A primeira linha vermelha, quando a gente cai abaixo dela, vai para a segunda linha vermelha. Então, vamos desenhar caindo, hein, vagarosamente. Parece que tem uma linha vermelha subindo, tem o outro caindo. Esse vai ter um ponto de inflexão aqui, vai ter que ter uma decisão muito importante. E não é tão embaixo como eu imaginava. Aliás, Marco, isso é um grande benefício de poder desenhar no futuro e ver como os fractais vão se comportar. Porque eu ia pensar, não, o alvo 162, mas quando desenho eu entendo, né? Não pode ser mais 162, daqui a pouco vai ser 185, então não uma queda tão expressiva quanto eu estava imaginando. E aí a gente precisa ter olha aqui, a gente vai ter um desafio no Fractal 305 muito forte aqui. Então, imagina o preço de 185 de volta acima de R$2. E depois, talvez, oscilando entre 2,30 e 1,90. Cara, tá meio perigoso aqui com essa linha vermelha subindo desse jeito. Pode formar uma tampa e mandar de novo para baixo de 1,50. Mas isso é especulação da minha parte. Por enquanto, a gente pode imaginar, Marco, um belo suporte a 185 e muita dificuldade de passar por cima de 2,25. E depois, mais para frente, a gente vai acompanhando, e aí quando mais dicas aparecem, a gente faz novos desenhos. Né? Sim, sim. Muito bom, Bo. A nossa opinião aqui de Oi, até o Eric estava perguntando, a gente vê um ativo ainda por fundamentos muito descontado. Isso é fato e a gente usa muito uma metodologia que chama-se NAV, chama-se Valor Líquido dos Ativos. Então, a gente pegar todos os ativos, todo esse processo que está acontecendo, a gente vê um papel ainda bastante descontado. Agora, o que eu acho que está faltando para o papel, que talvez leve alguns meses para ter um catalisador adicional para a gente realmente voltar a empurrar esse papel para cima. E lembrando também que nós tivemos muitos gestores, pessoas físicas que ganharam muito dinheiro com o Oi. Né? As pessoas compraram a 50 centavos, 70 centavos, 80 centavos, tem gente ganhando mais de 100%. E a Oi a gente sabe que não é um ativo fácil, né? Um ativo que está em recuperação, está num turnaround. Então é natural também, eu acho que a falta de catalisadores de curto prazo, né, já que a gente já teve alguns leilões, algumas vendas de ativos no curto prazo. O próximo, acho que grande passo, na minha opinião, é a saída de fato da RJ, que deve acontecer no final desse ano, começo do ano que vem. Talvez daí sim a gente tenha um novo fôlego para o papel. Então a minha preocupação em relação ao Oi não é nem se está barato ou se está caro. Eu acho que está barato, né?
mas é em relação à falta de argumentos para trazer, realmente impulsionar de novo, dar um fôlego para o papel para cima. Porque o operacional está sendo feito, só que em telecom é difícil a gente ter, por exemplo, uma surpresa absurdamente grande de jogar o papel. Levem algum pouco de tempo para jogar de novo, trazer o papel numa tendência de valor. A gente vê ainda um ativo bastante descontado, não tem porquê, né? Na verdade, tudo isso reforça que na nossa visão o papel ainda está bastante descontado. Só que acho que o que está faltando é racional, justificativa para ter grandes novos compradores. Nossa opinião. Então, talvez o grande risco aqui seja realmente a gente ter um papel que passe por algumas semanas aí de lado, sem nenhuma grande tendência. Essa é a nossa opinião, tá? Em termos de fundamentos, um pouco a minha expertise aqui em análise técnica também. Muito bem. Olha, esse desafio que a gente tem nessa segunda linha vermelha que eu te mostrei, isso é um evento que tem uma estatística bastante forte para preço subir, para evitar de cair abaixo dessa linha aí. Então, acho que um 8,5 vamos ter um repique, voltando assim de R$2 e ver se consegue continuar depois, né? Entrar em topos e fundos ascendentes, restabelecer uma tendência de alta e dar mais confiança do ponto de vista técnico. Bom, deixa eu só pedir fazer uma solicitação. Você acha que você falou de... Dá uma olhada no IBR3 só rapidamente, porque acho que você falou de IBR4, se me falha a memória, né? Sim, sim. Na minha tela era 4, agora... Ele está no ponto importante de suporte, esse 1,36, e tem um super suporte no R$1. Primeira vez que toca nessa linha vermelha, normalmente responde aqui, por exemplo, percebeu aqui, ele foi lá e tocou e subiu aqui agora também, tocando de novo. Esse é um fractal enorme, Marco, 1.300 candles, é uma linha muito, muito importante. Então, eu vou desenhar primeiro para cima. Aí vai ter um pouco de ajuda aqui, o preço fractal vai tentar descer e dar um pouco de ajuda. E depois o fractal 305 de novo, vai um pouquinho mais para frente, fim de agosto. E normalmente a reação é para cima, para evitar a queda abaixo dessas linhas vermelhas aí. Porém, se por acaso ele cair abaixo daqui, é muito perigoso. Por isso eu acho que não vai acontecer. Porque é muito perigoso cair abaixo de 3 linhas vermelhas dessa forma aqui. Então, 135 e 155, e se ele conseguir manter essa lateralização e respeitar as linhas vermelhas, no desafio, ele vai tentar subir e estabelecer topos e fundos ascendentes depois. Então, eu estou imaginando aqui no fim de agosto, tá? Fim de agosto, um movimento forte, e até então, uma lateralização. Isso é basicamente o que ele tem feito recentemente, né? Ele cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai, lateraliza, mas só que dessa vez acho que ele vai encontrar suporte fortíssimo no gráfico para voltar a subir. Então vamos ficar de olho. 135, novas compras provavelmente. Para a gente terminar semana que vem, normalmente. Será que tem algum fundo esse Bitcoin aí? Não para? Aonde que a gente pode
vez que ele chega aqui, se ele romper esse fundo aqui próximos alvo, eu sei, Júnior, me ajuda, Júnior. Só dá para ver metade do meu gráfico, cara. Só. Deixa eu fazer assim, então. Ó. Marco, essa resistência aqui, importante. Esse suporte, importantíssimo. Quando a gente tem 1, 2, 3 linhas vermelhas alinhadas para cima, é muito difícil passar por baixo da terceira, aqui nos 17. Se cair lá mesmo, eu vou ter que vender esse sítio e comprar Bitcoin. Mas a gente está com um suporte muito importante nessa situação. Aqui, dá para ver no gráfico, né? Sim. Vou fazer assim, ó. Aqui tem um suporte muito importante. E se cair abaixo daqui, vai vir para cá. Vai ter a mesma coisa no fim de agosto, vai ter um desafio muito forte. Eu acho que o preço vai evitar essa segunda linha vermelha aqui e voltar a estabelecer topos e fundos ascendentes. Esse que eu estou imaginando, que tem mais para frente também outros desafios aqui importantes. E quando a gente muda de tempo gráfico, e olha aqui, de forma mais simples, isso é muito, mas muito comum, Marco. A gente sai aqui dessa linha dourada, vai para a linha prateada, e assim que essa linha azul toca na prateada, e a gente tem esse vermelho e azul bem juntinhos, a gente começa a estabelecer suporte, vai no meio do caminho, voltar para testar o suporte, se segurar, aí sim, lança o movimento para testar esses topos aqui em cima. Eu tô vendo assim todos os dias, eu tô assim em caixa em relação de criptoativos e esperando chegar no 23.600. E o 23.600 é o inverso do φ ao cubo. E o mercado gosta muito desse número. Então, é esse que eu estou olhando, pensando em novas compras por ali. E tem vários ativos também muito interessantes, estão um pouquinho mais forte relativamente em relação do Bitcoin. Então, a gente vai ficar de olho nesse setor. Oportunidade por aí, tá? Tá vindo. Um pouco de paciência, mas vem. Tá ótimo. Mr. Bo, muito obrigado pelas análises hoje aí. A gente sabe que você está numa semana aí de encontros aí também com todo mundo. Você vai estar agora também no seu YouTube, é isso? Às 8 horas, daqui a pouquinho? Só para uma atualizada também. Sim, às 8 horas no meu YouTube, ao vivo. Vai ser a segunda aula de nossa semana de Jornada de Lucros Definitivos. A gente está preparando para o nosso lançamento do projeto Redescobrindo o Preço, turma 6, que vai ser na sexta-feira de manhã ao vivo. Então, estamos fazendo uma série de aulas essa semana, e a segunda aula hoje à noite é justamente sobre Ficube, que é o Fractal 5.3, por que Ficube funciona tão bem. Então, assim, se tiver interesse, não perca, realmente vai ser muito bonito essa aula aí hoje à noite. Maravilha. Mr. Bo, muito obrigado pela noite, pela presença. A gente volta aqui na terça-feira que vem. Eu vou continuar aqui respondendo as principais perguntas. Beleza? E a gente se encontra então todo mundo lá às 8 horas lá no canal do Bo. Beleza? Muito obrigado aqui, ó, coraçãozinho aqui no microfone. Obrigado, Marco. Valeu, Bo. Boa noite. Até obrigado, mais. Daqui a pouco. Um abraço a todos. Abraço, tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Eu vou continuar aqui com vocês, também respondendo as principais perguntas aqui, também agora na nossa visão fundamentalista, tá? Basicamente, vamos olhar aqui, só para reforçar um case também que eu falei nesse final de semana, lá na Sara Live, a gente pode falar um pouquinho também sobre Azevedo, né? Hoje, vocês viram como é que foram Azevedo hoje? Vocês chegaram a olhar? Não. Se quiser, eu atualizo todo mundo aqui, mas as duas ações foram muito fortes, né? Subiram muito forte. Vou pegar aqui no celular. A gente teve Azevedo 4, né? A Zev 4 subindo 6,81%. E a Azevedo 3 subindo 12,33%. Então a gente ainda continua. O que é essa companhia? Essa companhia é uma microcap, é uma ação muito pequenininha, né? Menor mesmo do que uma small cap. E o objetivo da própria companhia é se tornar uma small cap em algum momento, seja daqui a 2 anos, seja daqui a 5 anos.
ela vai se esforçar, ela tem o objetivo de virar uma small cap. O que é uma small cap? É o teu valor de mercado de 500 milhões, 800 milhões, 1 bilhão de reais. Hoje a companhia vale cerca de 150 milhões de reais, né? A gente precisa só acompanhar, atualizar esses números, mas é em torno de 150 milhões de reais. Então o que acontece? A companhia já tem alguns contratos, na nossa opinião, ela ainda tem upside para aquilo que a gente enxerga hoje, para o potencial que ela enxerga hoje. Ou seja, para os contratos que a companhia tem, a gente ainda enxerga aí cerca de 50% de upside. O papel ainda está descontado. Mas dependendo do cenário, como a companhia acabou realizando agora aumento de capital, para utilizar como capital de giro, para reduzir dívidas trabalhistas, enfim, para também fazer aquisições, já tem uma aquisição contratada, a gente acha que se realizar essa aquisição, que a gente está falando aí de cerca de 400 milhões em contratos possíveis, contratos relacionados a essa aquisição, aí acho que o papel e a empresa mudam também de patamar, né? Lembrando que a companhia tem mais ou menos uns 100 milhões de contratos, tá? A gente acha que tem upside ainda, mas se fizer essa aquisição que tem interesse, né? Uma empresa que está em recuperação judicial, tem interesse, a companhia já se mostrou interessada, mas ainda deve demorar alguns meses para realmente efetivar essa aquisição, tá? E a Azevedo é um dos principais concorrentes aí que tem interesse nesses ativos. Então esse é o principal ponto. Na nossa opinião, o cenário base ainda tem upside. Se vier essa aquisição, aí realmente a ação pode mudar de patamar. E se vier novos contratos, a companhia estima que tem um mercado endereçável aí de 3 bilhões de reais de contratos. A companhia não vai levar todos esses 3 bilhões, eles esperam que leve mais ou menos 10% desse market share. Aí a gente está falando também de 2 vezes do que a companhia tem hoje de contratos, né? Às vezes 2 a 3 vezes possivelmente, tá? Dependendo do quanto que ela vai levar desse mercado. Então quem que é o grande catalisador da companhia? São investimentos em infraestrutura, investimentos em petróleo e gás, investimento em saneamento. A companhia é uma prestadora de serviço, né? Uma empresa de engenharia que presta serviços para esses mercados, tá? Então ela está muito relacionada ao petróleo, mas ela não é uma empresa de petróleo, está muito relacionada ao saneamento, mas não é uma empresa de saneamento. Todos esses investimentos bilionários no setor, nesses setores, devem beneficiar várias companhias, mas uma delas, a Azevedo. A Azevedo é uma empresa que já tem quase 100 anos de história, mas o mercado não conhece, o mercado não tem cobertura, a gente tem cobertura, a gente tem lá no projeto Small Caps, temos recomendação, temos acompanhado, já estamos falando com a companhia há alguns meses, e a gente também tem relatórios oficiais para quem é membro do projeto, tá bom? Então só para explicar aqui sobre a Azevedo. Deixa eu só ver se tem mais alguma companhia aqui. O Charles aqui, o grande Charles Martins, falando sobre chegar em torno de R$8. Eu acredito, né, o Charles, porque esteve na máxima das últimas 52 semanas, já esteve, né, um pouco acima, perto dos R$8. Eu acho que é uma tendência a chegar rapidamente nesse patamar, porque realmente não justificou, a ação é muito volátil, mas não justificou essa queda. O que eu acho que poderia, o nosso valor justo em termos de fundamentos, deveria buscar nos próximos meses o patamar de entre 10 e 11 reais. Esse é o nosso cenário base, é o que a companhia tem hoje e a gente acha que deveria buscar, sem considerar novas aquisições, sem considerar novos contratos grandes, tá bom? Então deveria, na nossa opinião, subir um pouco disso. Mas eu concordo com você, Charles, eu acho que rapidamente deve buscar o patamar próximo de R$8, já que o papel já esteve em R$8 recentemente, não justifica, pelo contrário, acho que essas quedas recentes abriram, como a gente está vendo aqui, né? Abriram boas oportunidades aqui, não só para quem está olhando para longo prazo, mas também para curto, médio prazo também, tá? Então esse foi o nosso resumo aqui da Azevedo, para quem não acompanhou. Preferência por Azevedo 4, tem Azevedo 3 também. Azevedo 3 tem menor liquidez ainda, tem que tomar muito cuidado com isso. Azevedo 4 já está tendo uma liquidez um pouco melhor nessas últimas semanas, dá para negociar bem. Mas lembrando, é uma ação muito, muito pequenininha, micro cap, tem que tomar cuidado com isso. E a oscilação realmente é bastante grande, tá bom? Então, deixa eu ver se tem outros ativos aqui para a gente comentar e depois a gente também vou deixando aqui para vocês. Deixa eu só responder uma última pergunta aqui do Rafael, que ele tinha feito no comecinho, perguntando quais setores são mais resilientes com essa inflação, tá? Rafael, se a gente olhar não para a operação, para os fundamentos, mas olhar para o desempenho em bolsa, o que o investidor historicamente procura? Ele procura alguma ação
que possa se proteger da inflação, tá? Em vários sentidos. Então vamos pegar, por exemplo, um contrato de uma concessão. Pode pegar qualquer concessão que você está imaginando, concessão de energia, concessão de rodovia. Esses contratos usualmente têm o ajuste, não estou falando o reajuste anual de tarifas, tá? E usualmente essas tarifas são reajustadas por um índice de inflação, tá? Então, por exemplo, você vai lá, pega o seu carro e vai numa estrada, você tem um pedágio lá, às vezes, usualmente acontece no meio do ano, você fala, caramba, subiu o pedágio. É só você calcular, ver quanto que era o pedágio do ano passado, você vai encontrar algo muito próximo do que foi a inflação no período. Então, o que acontece? As receitas dessas companhias usualmente são protegidas da inflação, são atualizadas com a inflação. Então, na Bolsa também acontece a mesma coisa. As ações de concessões, né, de energia, de rodovias, né, costumam ter essa componente de proteção, tá, em cenários de inflação. Então, historicamente, também as ações costumam ou não cair, ou cair menos que o mercado, ou até mesmo subir. Lembrando que cada cenário de inflação é diferente do outro. Se a gente tiver um cenário de hiperinflação por muito tempo, levando até mesmo a menor crescimento, até a recessão econômica, por exemplo, aí a gente tem um cenário ruim para a Bolsa como um todo, né? Todas as ações devem sofrer. Mas, quando a gente fala no curto prazo, o investidor costuma procurar essas ações que são protegidas da inflação. Então, que costumam repassar muito fácil na sua receita, no seu produto, no seu serviço, a inflação, tá? Mas lembrando também que tem algumas ações, como a gente viu no curto prazo, nos últimos 6, 12 meses, tem empresas que estão repassando muito mais do que a inflação, ou a inflação do seu negócio. É o caso, por exemplo, da siderurgia, né? Ou até mesmo material de construção, a gente está vendo aqui na Bolsa. Então, por que subiu tanto a CSN, os Minas, a Gerdau nesses últimos 12 meses? Principalmente porque eles estão pegando toda essa inflação global, né, ou aumento de custos e jogando, vendo que tem uma demanda crescente, jogando para os seus preços e falando para o mercado, se vira, a grande parte é por distribuidor, fala para o distribuidor, ó, se vira, a partir de amanhã tem 20% de aumento, tem 30% de aumento. E o mais importante, Rafael, que é o seguinte, algumas companhias têm uma componente que a gente chama de alavancagem operacional. O que é alavancagem operacional? Vamos pegar aqui uma siderurgia, né, um autoforno. Você tem muito custo fixo lá. Então, mais ou menos isso, sendo bem radical, independente do volume, você tem um custo lá mínimo de produção, né? Esses custos são muito altos, você tem um custo fixo muito alto. Então, na medida que você vai aumentando o seu preço, né, não necessariamente o volume, mas mais o preço, mais sensibilidade ao preço, você tem uma diluição dos custos fixos e a alavancagem operacional absurda. Então a margem ali que era muito apertada de 2%, ela salta para 10%. E aí o EBITDA explode, cresce 200%, 300%, 500%. E aí isso que o investidor gosta. O investidor gosta de variações positivas, né, de surpresas positivas, né? É a famosa frase, me diga para onde vai o lucro, que eu vou dizer, ou me diga para onde vai a geração de caixa, que eu vou dizer, para onde vai a ação, tá? Então, no curto prazo, o mercado costuma procurar esses cases de proteção de inflação, mas, de novo, a gente também não espera que seja uma inflação totalmente descontrolada, desconfortável para as companhias em bolsa, tá bom? É isso aqui que eu queria falar para vocês. Pessoal, como o Rui falou aqui, ó, pessoal, não esqueçam de deixar o nosso like aqui. O Rafael perguntando aqui sobre as ações de subscrição da Azevedo devem entrar em nossa custódia. Depois eu posso passar aqui para vocês, Rafael. O Rafael acho que é lá do projeto, né, Rafael? Procura a gente lá, a gente passa os detalhes todos certinhos, tá bom? Mas a companhia, que eu lembre, não oficializou ainda, não integralizou, né, esse aumento de capital, então precisa ter alguns detalhes ainda, mas a princípio foi um sucesso, deve ter um aumento de capital bastante relevante, deve ser bem aceito pelo mercado. Daqui a pouquinho essas novas ações, lembrando, todo mundo participou, isso é muito importante porque precisa de um trabalho ativo, como o nosso projeto, como um analista que está ali no dia a dia, porque as corretoras muitas vezes acabam deixando passar, né?
porque não é de interesse da corretora e o investidor acaba sendo prejudicado, né? Porque usualmente uma subscrição faz sentido, você aumenta a sua posição, compra ações mais baratas, como foi o caso dessa Azevedo aqui, né? Muita gente já ganhando muito dinheiro não só na ação, mas também vai ganhar dinheiro muito grande nessa subscrição aí, tá? Mas Rafael, me procura lá no projeto, todo o nosso time de análise, a gente responde com todos os detalhes, tá bom? Então acho que é isso, pessoal. Lembrando, semana que vem a gente volta aqui. O Bo está com um compromisso aí, com uma agenda bastante carregada, né? Ele foi muito gentil conseguir também participar 30 minutinhos. A gente volta aqui no nosso Analytics na semana que vem, tá bom? E a gente está toda terça-feira aqui fazendo esse trabalho único, aberto para todo mundo, para fazer essa junção da análise fundamentalista com a análise técnica, tá? E qualquer dúvida é só entrar em contato e a gente se vê aqui na semana que vem no nosso Analytics, tá bom? Vão mandando ao longo da semana sugestões de papéis para a gente analisar também, as sugestões como hoje, que bastante gente pediu para a gente falar sobre Oi aqui, tá bom? Uma ótima noite e a gente se vê aqui na BMC News amanhã cedo. Eu estou de volta aqui também na bancada aqui na BMC News, tá bom? Não deixe também de acompanhar bmcnews.com.br, nosso portal, também 24 horas notícias exclusivas lá no portal, tá bom? Uma ótima noite e também nosso Analytics volta aqui terça-feira, toda terça às 18 horas. Até mais, pessoal. Tchau!